Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Silas, sou estudante do terceiro semestre de Ciência da Computação da UFSC e hoje nós vamos falar um pouco sobre desenvolvimento de aplicativos móveis. Nós vamos falar o que são as suas vantagens, como eles vão funcionar na prática. Então vamos começar aqui, tá? Então, começando aqui pelo nosso primeiro tópico, o que é o desenvolvimento mobile? O desenvolvimento mobile nada mais é do que o processo de criação de aplicativos que rodam em dispositivos móveis, como por exemplo os smartphones e os tablets. Esses aplicativos podem ser desenvolvidos para diferentes sistemas operacionais, como Android, que é um exemplo que é usado pela Samsung, e o iOS, que é usado pela Apple. Eles precisam ser otimizados para telas menores, interfaces sensíveis ao toque e o uso em movimento. No caso do Android, o Android Studio é a principal ferramenta utilizada pelos desenvolvedores. Ele oferece um ambiente integrado que pode ser nomeado como IDE, que é a abreviação, com recursos para escrever, testar, depurar e publicar aplicativos na Google Store. Com ele é possível transformar uma ideia em aplicativo funcional, explorando desde a criação de interfaces até a integração com um banco de dados, APIs e recursos do dispositivo, como GPS, câmera e sensores. Agora, vindo aqui para o nosso próximo tópico, nós vamos falar um pouco sobre as vantagens do Android Studio no desenvolvimento de aplicativos. O Android Studio ele é a principal ferramenta utilizada pelos desenvolvedores Android porque ele oferece uma série de recursos que tornam os processos de criação dos aplicativos muito mais ágil e eficiente. Uma das grandes vantagens que ele tem é fornecer um ambiente completo para o desenvolvimento. Isso significa que o desenvolvedor ele vai conseguir escrever o código, testar o aplicativo em diferentes dispositivos simulados, corrigir os erros caso eles surjam e até preparar a versão final para a publicação, tudo dentro da mesma plataforma. Além disso, ele tem a integração nativa com diversas ferramentas do Google, como Firebase, que permite adicionar as funcionalidades como autenticação, banco de dados em tempo real e as notificações com facilidade. A produtividade também aumenta bastante porque o Android Studio ele ajuda o desenvolvedor com recursos como preenchimento automático do código, sugestões de inteligentes, organizações de arquivo e verificação de possíveis erros. Outra coisa que o Android Studio fornece é a parte visual, com o suporte de material design, fica muito mais fácil seguir os padrões recomendados pela própria Google, garantindo uma boa experiência para o usuário, onde vai deixar muito mais organizado, o layout vai ficar mais bonito, enfim. E por fim, ele oferece diversas ferramentas para testes e análise do desenvolvimento, o que ajuda a garantir que o aplicativo funcione bem antes de ser lançado. Tudo isso faz do Android Studio uma ferramenta poderosa para quem quer desenvolver ou está desenvolvendo alguns aplicativos de forma profissional e eficiente. Agora nós iremos falar um pouco sobre as experiências práticas no desenvolvimento de apps, já que algumas etapas, aspectos práticos costumam se destacar. Começando aqui pelo nosso primeiro exemplo, nós temos a criação de protótipos e MVPs, que são as versões iniciais e simplificadas do app que permitem validar ideias com mais agilidade, onde isso ajuda a testar funcionalidades principais e a fazer ajustes com base no feedback dos usuários antes de partir para uma versão mais completa. Conforme a gente vai fazendo o desenvolvimento de apps, é extremamente comum a gente enfrentar erros técnicos, como travamentos causados por permissões mal configuradas ou layouts que não se adaptam bem a diferentes tamanhos de telas. Por exemplo, você fez um aplicativo para um smartphone. Se você for testar para um tablet, pode ser que ele não esteja bem configurado. Então é capaz de você ter que mexer em alguma parte do seu desenvolvimento para arrumar para caber nos dois. E esses problemas reforçam a importância de realizar testes e seguir boas práticas de codificação. Um outro ponto essencial é a integração com APIs externas. A utilização de serviços como Firebase Auth e Firestone ou consumir APIs REST agrega muito as funcionalidades ao aplicativo. No entanto, isso exige atenção à segurança, autenticação e desempenho em tempo real. E por fim, aqui nosso último exemplo, nós temos o processo de publicação na Play Store, que inclui a geração dos arquivos APK ou AAB, a configuração da conta de desenvolvedor e o cuidado com as políticas da loja.
Além disso, é importante a gente aplicar estratégias para melhorar a visibilidade do nosso aplicativo, como as boas descrições para o nosso aplicativo, as palavras-chave e os materiais gráficos adequados, já que isso vai ser, por exemplo, um marketing para o nosso aplicativo. Então vamos aqui para o nosso próximo tópico. Agora, o nosso próximo ponto aqui é como superar os desafios. Nós sabemos que quem é programador ou quem está querendo virar programador vai saber que todo código, todo desenvolvimento vai ter algum desafio. Por exemplo, aquele código que você faz, refaz e não dá certo. Então você tem que adotar umas boas práticas para melhorar a qualidade e a experiência do nosso usuário. Uma das dicas que nós temos aqui é o gerenciamento de versões, que pode ser feito como uma ferramenta do GitHub ou do Git, que elas facilitam o controle do código ao longo do tempo e permitem a colaboração em equipe, evitando conflitos e perdas de progresso, já que conforme o tempo, se você ficar muito naquele desafio, você ficar muito preso, muita gente acaba deixando o progresso. E não é bem assim. Programação é aquela coisa, você tem que insistir até conseguir. E nós temos também outro aspecto importante que é garantir a performance e a responsabilidade no app, onde isso envolve o uso de boas práticas como o Constraint Layout para layouts mais leves, o Lazy Loading para carregar conteúdo sob demanda e o uso de recursos como o Async Tasks ou Quarantines para lidar com as tarefas em segundo plano sem travar a interface. E por fim, nossa última dica temos o layout adaptativo, que consiste em criar interfaces flexíveis capazes de se ajustar a diferentes tamanhos e resoluções de telas, que foi o exemplo que eu tinha dado de, por exemplo, você fazer um aplicativo de smartphone e não dá certo no tablet. Agora, se você faz um design adaptativo, se você fizer, por exemplo, um layout para o tablet e você já tiver feito o design adaptativo, ele já vai se adaptar para o Android. Se você estiver usando um emulador, ele pode se adaptar ao computador, por exemplo. E essas preocupações garantem que o aplicativo funcione bem tanto em celulares menores quanto em dispositivos maiores. Agora, em conclusão aqui, para encerrar nosso assunto, nós falamos um pouco sobre o que é o desenvolvimento mobile, onde ele é um processo de criação de aplicativos que rodam em dispositivos móveis. Nós falamos também sobre as vantagens do Android Studio, onde ele é a principal ferramenta utilizada, já que ele deixa a criação dos aplicativos muito mais ágeis e eficientes. Falamos aqui também um pouco sobre as experiências práticas do desenvolvimento de aplicativos, onde temos a criação de protótipos MVPs, que são versões iniciais simplificadas do app, e falamos também como superar os desafios, que é aquele caso de caso surja algum erro no nosso código, em que você não pode desistir, já que você investiu muito tempo ali, pode ter investido dinheiro ali para os nossos recursos. Então, temos sempre que ter em mente que todo desenvolvimento não vai ser fácil, temos que tentar fazer até conseguir. Desenvolvimento é isso, é tentar até conseguir. Enfim, a gente vai ficando por aqui, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, comenta se tiver alguma dúvida, comenta se gostou também do conteúdo citado aqui. E é isso, gente. Vou fechando aqui o nosso assunto de desenvolvimento para aplicativos. E tchau, tchau.